Hariom, minha gente. Como é que vão vocês? Tudo belezinha? Ó, nós aqui no nosso tabuleiro de novo, né? Mais um acarajé saindo fresquinho aqui. E como é que vocês vão querer hoje? Porque hoje tem muito abandono no acarajé, viu? Inclusive que vamos falar hoje do autoabandono e como ele pode afetar a sua vida corporativa, a sua vida pessoal. E com tudo isso a gente sabe que a espiritual também está envolvida nessa história. Então não adianta ficar se lamentando, não é isso? E como é que a gente avalia se você está vivendo ou não, ou se você está próximo de viver, enfim, um processo de autoabandono. Como identificar o autoabandono em mim? Basta olhar com quem eu estou andando e eu consigo perceber. Quando é que eu começo a perceber melhor quem sou eu? Então vamos lá, gente. No podcast passado, eu introduzi os tópicos, né? Mas eu senti que a gente deveria desenvolver um pouquinho mais essa ideia para que ninguém fique zanzando, achando, Bernardo, você está botando coisa na cabeça da gente. Olha, aqui a gente fala do assunto com profundidade, com o mínimo de profundidade, para que você possa ter clareza. Quando a gente ilumina algo, gente, a gente leva consciência para aquilo. Não vejam as coisas como um problema, mas vejam como situações que podem acontecer na vida de vocês ou não. Pode ter acontecido e você já superou. E vale aqui como lembrete também para a gente não estar tropeçando no mesmo buraco, na mesma pedra, né? Porque esse é que é o problema. Esse é um problema grave. Pelo menos eu vejo dessa forma. Então vamos lá. Você culpa os outros por sua infelicidade? Ponto número 1. Gente, é possível que você tenha tido aí uma infância difícil e que você não teve muita sorte no amor. No entanto, a responsabilidade final pela promoção do seu bem-estar e a felicidade, ela é sua, tá? Quando você assume os seus problemas como sendo seus, dá-se início a uma nova fase da vida da gente, tá? Talvez a melhor delas, com mais aventuras, que no mínimo vão ser novas aventuras, e nunca mais serão as mesmas aventuras, porque você vai estar sempre sendo uma pessoa diferente, porque isso vem com a maturidade. Perceber que aqui, ficar estagnado em um lugar, ficar querendo remoer aquilo só por você, né, se sentido bem, porque você vai para aquele lugar e você se sente bem, nem aquele lugar é o mesmo e nem você, né? Aquela filosofia do rio, né? Quando a gente encosta na beira do rio e fica observando a água passar, nenhuma água é igual, né? A água que passou ali, ela não vai passar novamente. Pode chover, voltar, fazer o ciclo todo da chuva, das águas, que não tem jeito, é outra água, gente. Então, uma das coisas que eu acho importante, que eu sinto de compartilhar com vocês é: parem de culpar seus pais, o amor da tua vida que te abandonou. Pare de culpar a sociedade, que isso vai permitir que você assuma controle da sua vida. É tudo isso. Você está querendo viver isso, né? Controle, porque na verdade também é um controle sem controle. Você me entende? Você precisa controlar essas ações internas suas, esses pensamentos obsessores, e aí sim você começa a curar. E a receita disso aí, meus queridos, é você transformar a sua vida em poesia. Bernardo, mas você fica falando essas coisas. Olha, gente, eu já expliquei o que é transformar a vida em poesia. Transformar a vida em poesia é transformar a vida em poesia, gente. É você esperar o amargo ficar doce. É você ter tempo com você suficiente para se perceber como uma pessoa presente na sua vida. Quando a gente fala de controle, a gente fala de presença, a gente fala de consciência. Quando você toma aquela consciência para você, que aquilo, o motivo de você estar ali, foi você quem te colocou naquela situação,
Esse é o primeiro passo, mas você também precisa aprender a viver isso, né? Viver o processo, sem ficar remoendo. E como a gente falou de poesia, eu lembrei de uma poesia aqui, né? Que fala, né? Porque só poesia para curar, né? Tem uma poesia do mestre Antônio Pereira, né? Que quando esse mestre, que é um mestre dos mestres para mim, é mestre de Santana o Cantador, de Flávio José, de um monte desses cantores de forró, né? E ele diz assim, quando ele fala de saudade, né? Se quiser plantar saudade, escalde bem a semente e plante numa terra seca em um dia de sol bem quente, pois se plantar no molhado, ela nasce e mata a gente. Outro verso que ele diz a saudade é um parafuso que quando a rosca cai, só entra se for torcendo, porque batendo não vai, mas quando enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Cara, eu falei dessa poesia porque veja o que ele fez com aquele sentimento que ele estava sentindo. Perceba que ele devia estar observando alguém desparafusar ou parafusar alguma coisa. Provavelmente ele trabalhava, tinha uma oficinazinha por perto, ou ele convivia numa marcenaria, alguma coisa assim. E aí ele, daquele gesto, né, daquela ação, seja dele, seja de outra pessoa, enroscando ou desenroscando o parafuso, olha o que ele extraiu. Né? Com certeza, porque ele era um cara do sertão, ele falou da semente, né? Deve ter escutado a avó dele, meu neto, quando for plantar, cuidado, plante isso aí num lugar bem, né, escalde a semente. Só que aí ele vinculou aquela saudade com você, se é para plantar uma saudade, vamos escaldar bem esse diabo dessa semente, né? É por aí. Então, é isso que eu falo quando eu digo, transforma a vida em poesia. E é preciso esperar o amargo ficar doce, gente. E olha que ele fica. A gente acostuma com aquela situação nova que a gente está vivendo. E a gente precisa aprender a se acostumar também um pouquinho. Tá? Eu mencionei a saudade porque o que me manteve preso a tanto drama em autoabandono era a forma como eu me prendia àqueles momentos passageiros que não voltam atrás. É apego. Então, na certa, a criança do maestro estava latente em seu momento de inspiração, porque a nossa criança é o nosso ego que quer que isso aconteça, gente, que o momento seja paralisado e que a gente viva naquele momento que nos trouxe boas sensações eternamente. Não sou um demonizador da saudade, tá certo? Mas eu acredito que a saudade é um dos sentimentos mais infantis que existe, que nós temos, essa é minha opinião, mas saudade é bom também, gente, porque a saudade em forma de recordação, ela é boa demais, viu? Vamos aqui para um segundo tópico, né? Não pensar no que dói e se distrair são duas necessidades constantes em você. Depois de um dia estressante, você deseja dar aquela desconectada. Aí você pega e vai assistir série. Ou então vai encontrar um amigo para tomar uma cerveja, beber um drink, alguma coisa assim. Beber álcool, né? Mas também tem aqueles que recorrem persistentemente a qualquer distração que os impeça de tomar consciência de sua própria tristeza, do seu desafeto e da sua dor emocional. Todos esses comportamentos, assim como há aqueles que recorrem à comida como um mecanismo catártico para aliviar a ansiedade, tem aqueles que fazem compras, passam o dia inteiro jogando videogame ou consomem bebidas adocicadas, gasosas, refrigerantes em excesso também. Isso é exemplo de autoabandono. Você fica ocultando porque aquela sensação de estar colocando algo para dentro é você buscar algo do lado de fora para suprir um vazio que está acontecendo dentro de você. E a maior novidade de todas agora que é ficar rolando a tela. Tá certo? Bola para frente, gente.
Cuidado que o drama gera uma dopamina de baixa qualidade na gente. E a gente pode se perder nos nossos pensamentos. Abre o olho. Procure atividades que geram uma dopamina de qualidade para transcender essa dor. Eu cito várias aqui nos podcasts, mas eu vou repetir para quem chegou agora, hein? Atividades físicas vigorosas, pilates, musculação, artes marciais, são algumas delas. Atividades de médio vigor como danças, yoga asanas, caminhadas longas. E em último caso, mete um chinelo, velho, e vai andar no calçadão na rua da esteira, enfim. No mínimo, você tem que andar ali uns 20 minutos, que isso já vai estar gerando uma atividade cerebral. Tá? E não tem quem ande 20 minutos todo dia e não queira andar 25. Na verdade, no começo você não consegue nem andar 20. Com 18 você fala, já tá bom. Mas eu garanto a você, tenta no outro dia, faz as coisas que você não está a fim de fazer. Então, nesse caso, eu cito atividades que façam com que você movimente o seu corpo. Por que eu estou fazendo isso? Porque enquanto você tiver essa sensação de inquietude, não vai ser sentado meditando, orando, que você vai aquietar essas sensações. Você precisa aliviar e dar vazão a essa energia que está presa e retida dentro de você. Caminhar, minha gente, também é um excelente momento para a gente dialogar com nós mesmos. Eu tenho diálogos fantásticos quando eu estou caminhando. Normalmente eu começo reclamando da vida e lá para o 20º minuto eu já estou agradecendo. Então quem quiser agradecer mais, fica andando até os 40 que você vai ver a benção. E depois, quando estiver andando 40, vê se compra um tênis também, porque ficar andando de chinelo ninguém merece, né? Ser incapaz de estabelecer limites. Olha só, esse ponto eu acho, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, né? Porque fala do agradador de pessoas, que em inglês o termo está sendo muito usado por outros autores e podcasters, que é o people pleaser, que é aquela pessoa que ao invés de agregar, ela só agrada. A palavra já diz, né? Agrada a dor. Então vai agradar o que mesmo, gente? Pois é, só está agradando dor, porque todo mundo percebe e você vira uma ferramenta de abuso assim, muito fácil. É muito fácil abusar de você. É óbvio que eu sei que existem situações que você se sente na posição de doador, de colaborador. Não é esse o caso. É quando você não tem consciência de que o abuso está acontecendo com você. Então, seja capaz de estabelecer limites. Limites, como eu falei. Vamos lá. Limites são essas barreiras psicológicas que nos distinguem um dos outros. Eles protegem o nosso bem-estar e fornecem as informações necessárias aos que nos rodeiam. Porque o limite de um começa quando termina o do outro. Beleza? A ferramenta da comunicação não violenta ajuda bastante. Então, quando você for realizar essa tarefa árdua e longínqua, que requer muita comunicação aberta e assertiva, algo que, como bem sabemos, nem sempre foi fácil de realizar, porque você tem que dialogar com a outra pessoa, você tem que estabelecer quem é você para aquela pessoa, tá? E esse é um processo. Agora, você se definir por esse descuido ou esse distanciamento que você tem de si próprio, e se for esporádico, ocasional, muitas vezes a situação você é colocado na situação de ultrapassar o seu limite, porque as pessoas também são muito insistentes, elas querem estimular aquela pessoa que agrada. Então é aquele lance assim, muito, que eu ouço muito falar, que quando tem muita gente concordando com você, cuidado.
eu prefiro agradar a Deus e não agradar o homem. É mais ou menos por aí, tá? Então, não se defina por essa ação. É importante que você tenha um posicionamento, tá? Sentir-se incapaz de dizer um não a qualquer exigência ou pedido, isso é um problema. Se deixar levar, aceitar tudo, assumir tudo e seguir a corrente por mera inércia, são essas qualidades que estão nas suas ações, que você precisa estar observando se você está sendo carregado, se você está, né, aquele tapetinho do Aladim ali, aquela história do tapete do Aladim tem muito como exemplo. Não estou dizendo que a história fale disso, mas é quando você está ali num tapete assim, você está se sentindo levado, né, conduzido, está tudo se encaixando, você fala uma coisa muitas vezes, de repente começa uma chuva de acontecimentos como aquele na sua vida. Desconfie, tá joia? E tudo isso se explica por essa incapacidade de salvaguardar as próprias necessidades, de se recolher, de viver em paz, de entender que a vida é chata. E a vida chata não tem problema nenhum, minha gente. O tédio é uma maravilha. Se você amar o seu tédio, se você amar a sua disciplina, você não vai viver problema mais na vida. Eu vou falar mais disso lá na frente. Vamos lá. Vamos falar agora da falta de autoconsciência emocional. A comparação rouba a sua felicidade. Eu não preciso falar mais nada, né? Mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar porque não tem jeito, né? Tá aqui na ponta da língua. Todos os motivos para eu falar aqui. A formiga, vamos lá. A formiga pensa que você é um gigante, mas a árvore, minha gente, nem te nota. Você acha que tem uma vida chata, mas tem alguém desejando ter um estilo de vida como o seu. Percebe isso logo. E está se esforçando horrores para ter o que vocês têm. Aceitar a vida como ela é, sem se comparar, nos faz viver uma vida mais agradecida. Mude, e aí nada mais precisa mudar. Celebre suas conquistas e, mais do que tudo, aceite as suas imperfeições. Seja amigo das suas imperfeições e tente corrigi-las no caminho. A vida vai estar sempre trazendo outras oportunidades para você se corrigir. E quando muitas vezes a gente percebe, naquela situação você precisou ser imperfeito também. Aquela sua imperfeição é o que lhe ajuda a sair de muita confusão. Então não tem imperfeição. É tudo divino. Perceba também a importância da autoconsciência para o bem-estar psicológico. Ou seja, conseguir conectar e entender nossos pensamentos e emoções nos permite ter maior controle sobre nossas vidas, ser também mais feliz em qualquer área da vida, pessoal, profissional ou espiritual também. Procure investir nisso. Se você investir, porque não adianta ir para a igreja, entendeu? E achar que você já se redimiu. É sobre a redenção. É sobre quando você se inclina ao conhecimento que a vida está lhe trazendo. Isso é espiritualidade. Somente aquele que está inclinado a aprender vai tirar lições da vida. Por outro lado, o autoabandono nos faz deixar de assumir a responsabilidade por nossas emoções e sentimentos. Esperamos que sejam os outros que nos acalmem quando o mundo está agitado, que o nosso parceiro ou parceira seja o responsável por validar o que sentimos e preencher aquelas lacunas que nós mesmos não podemos alimentar. A nutrição, minha gente, vem de Deus.
Às vezes você está ali, desesperado, sem saber o que fazer, e você ora, e a solução chega. Simples assim. Mas simples não quer dizer que foi fácil. Percebe? Mas você pediu ajuda e a ajuda veio. Então fale sobre os seus problemas com alguém. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um médico, procure uma pessoa da família, um grupo de apoio. Tudo isso é importante, gente. A questão é, se você se abandonar, vai viver numa prisão de sofrimento, na qual você vai assumir os valores de outras pessoas e vai reprimir muitas das suas emoções e sentimentos. Você percebe isso? Se perceba. Esse foi forte, né? Vamos abrir outro ponto aqui. Vamos lá. Você começa a viver em constante evitação ou esquiva. Eu estou falando de quando você começa a viver na defensiva, negando os problemas que atormentam e minam o seu equilíbrio interno. Quando se faz o uso constante dos mais variados mecanismos de fuga. Você vive na procrastinação. Os mecanismos de fuga, gente, faz com que você viva na procrastinação. Eu não sei quem vem primeiro, mas eu vejo que a procrastinação é um sintoma que precisa ser observado. Não admita o que lhe perturba. Isso vai fazer com que você fique preso na imobilidade. E esse tipo de existência, longe de resolver alguma coisa, faz com que você se frustre, que você quebre acordos com você mesmo. Então, pula fora dessa. Se você tem um problema de saúde, vá atrás da causa e tome providências. Não saia por aí querendo mudar o mundo. Falo isso muito. Mude você e seja a mudança que você quer para o mundo. Tomar uma atitude de atacar aquilo que te fere não te fere. Existe o diálogo e o debate para isso. Atacar ideias ou ações que não vão de acordo com o que você acredita vão contra o conceito de liberdade de expressão. E se lembre que você pode estar do outro lado uma hora, sendo atacado pelas suas ideias e ações também. Você gostaria que isso fosse abordado de que forma na sua situação? Pense bem. Feedback, se servir, mude. Um olho por olho, todo mundo fica cego. Pois é, né? Então vamos seguir aqui. Temos aqui um ponto que eu acho muito interessante, que é a autoexigência. Aliás, eu acho todos eles interessantes demais, né? Por isso que eu trouxe aqui, tá? Eu já percebi que eu acho tudo que eu falo muito interessante, mas faz parte, tá bom? A autoexigência excessiva. Vamos lá. Quando esse autoabandono permeia profundamente suas camadas psicológicas, isso faz com que você se torne seu pior inimigo. Você não se valoriza, não valoriza suas conquistas e a voz crítica dentro de você atinge decibéis ensurdecedores. Além disso, uma realidade que o define é aquela autoexigência que o impede de cometer erros, que pressiona e sujeita a estados de ansiedade insuportáveis. No começo, esse autoabandono, ele torna essa autoexigência, aquele ponto de virada, né? Faz com que você dê aquela virada, mas você precisa entender que se você dá um 360, você vai parar no mesmo lugar. Essa autoexigência é um mecanismo de resposta para o autoabandono. Então, ele é proveniente, essa intenção é proveniente da situação que está acontecendo, que é negativa. Você já se abandonou. E aí você vai usar a energia do autoabandono para se recuperar, dopamina de baixa qualidade. Você não quer isso, o nome disso é ilusão, é maia. Pula fora, você quer realizar uma tarefa com intenções de altíssima vibração e qualidade, e não com as piores qualidades que você tem.
Você tem que retornar para aquele lugar de segurança e começar a agir. E você não quer nada que venha de uma reação, você quer que venha de uma ação. Outra coisa que mostra muito é quando você esconde partes de você. A insegurança, medo, falta de iniciativa. Você é uma pessoa de grande valor e habilidades notáveis, mas você duvida tanto de si que prefere esconder suas áreas brilhantes. Você faz isso por medo das críticas, pensando que alguém pode estragar aquilo que lhe pertence. Os julgamentos e comentários de outras pessoas são inevitáveis. Isso é inevitável. Se você quer brilhar, você tem que tornar aquilo que só você entende que você é a melhor ferramenta que você tem. E você precisa, e leva um tempo, porque você precisa provar isso para as pessoas. Olha, essa minha capacidade de argumentar, ela é muito boa, por isso que eu escolhi minha profissão de direito, e aí por isso que eu usei essa ferramenta, porque quando você fala das suas qualidades, quando você mostra as suas verdadeiras qualidades, o seu caminho vai sendo desenhado. As pessoas, inclusive pessoas que pensam positivo, vão chegar assim: olha, você argumenta tão bem, você já pensou em ser advogado? Não tem essas coisas também. Gente, não tem só coisa ruim no mundo não, viu? Eu não trago coisa aqui para vocês ficarem pensando coisa ruim só não, viu? Eu trago para vocês refletirem, né? Para você, para o próximo, para como você percebeu o mundo à sua volta. E com isso você ganha. Percebe? Nessa coisa de se esconder, você vive sobre regras de sobrevivência. Você evita que você seja ferido da pior maneira possível. Porque a melhor forma de você ganhar um cascão no joelho, uma ferida no joelho, é jogando bola, é subindo em árvore, é correndo, é brincando de picula, de baleado, e aí você tombou e caiu, alguma coisa assim. E não por você ter medo de ser você mesmo. Vou contar um negócio para vocês. O ataque é um veneno, é uma reação, e ele só funciona se você tomar. Se você se conhecer, ninguém vai te ofender. E se você se conhecer, ninguém vai te atacar. Quando alguém te xinga, você precisa saber se o que a pessoa está falando é mentira ou verdade. E nos dois casos, você não deve se ofender. Maturidade, viu? Comunicação não violenta, consigo mesmo. Apesar de que o outro queira lhe agredir, você tem que ter a consciência interna, certo? Que venha o outro caso, o prisioneiro das próprias dúvidas. Você é prisioneiro das próprias dúvidas no autoabandono. Se você se define pelo autoabandono, você é dominado por pensamentos ruminantes, obsessores, daqueles que com o tempo oxidam todo o valor e alimentam você, bem como alimentam as suas dúvidas. Isso faz com que você deixe de confiar na sua intuição, na sua experiência adquirida por anos de prática, de viver, de ser você mesmo, e até mesmo os instintos mais primitivos, ancestrais, aquela intuição, vai embora, porque você está seguindo, não está fazendo o seu próprio caminho. Você não está querendo errar e aprender com você quer errar o erro do outro. E você se percebe como falível. Embora diante dos outros você possa até parecer decisivo, não é bem isso que está acontecendo ali dentro. Quando ruminamos pensamentos, estamos criando uma fantasia dentro de nossas cabeças e com isso passamos a criar situações para lidar com algo quando estamos desocupados. Esse é o famoso drama. Gente, para não estender muito, por último, eu vou trazer esse ponto aqui que eu não podia deixar faltar. Você age em dissonância com seus valores. O que você faz não é o que você fala e nem o que você pensa.
Não viver em harmonia, de acordo com os próprios valores, dói. Vai doer toda vez que você falar uma coisa e fizer outra, pensar uma coisa e fizer outra, orar por uma coisa e fizer uma coisa completamente diferente. E acaba doendo porque você, sem perceber, age, se move de acordo com os valores da família, do parceiro, que pode estar muito distante das suas crenças. Não estou criando uma situação contra a família, mas você manifestar o seu posicionamento em relação àquilo. Às vezes seu pai acredita, seus pais, né? Não vou culpar só o pai, né? Pelo amor de Deus. Seus pais acreditam que você tem que estudar para concurso público e ser um concursado do Estado, do governo federal, enfim. Mas você acredita que você vai empreender. Olha só, né? Que coisa. Quantos casos desse aí a gente não vê? A pessoa está ali só porque passou no concurso, continua concursada e não vê outra saída. Né? Não busca, às vezes nem busca, porque é a crença limitante que botaram na cabeça dessa pessoa. Então, perceba que são os outros que estão te orientando e condicionando em todos esses aspectos, quando você está agindo em dissonância com seus valores. E isso leva você a um estilo de vida marcado pela sua ausência. Não é você que está lá. Beleza? Então vamos lá, Bernardo. Muita coisa, né? As contradições do autocuidado existem. Como enxergar o outro lado da moeda? Minha gente, eu trouxe aqui um exemplo. Por favor, não é relacionado a ninguém que eu conheça diretamente, ou se pareceu parecido com algo que você já viveu, é porque é muito mais comum do que vocês pensam, tá? Agora, imagine um casal e que um dos membros desse casal decide parar de ingerir bebidas alcoólicas. E no começo, o companheiro fica animado e contente pela decisão do parceiro que resolveu deixar de beber, né? Mas logo, as ações da pessoa que está bebendo ainda começam a se contradizer. Este que está se sentindo livre para o consumo de bebida alcoólica resolve beber uma tacinha na frente do que não está bebendo. Porque, afinal de contas, não é porque o outro parou de beber que esse tem que parar de beber, né? Então, esse que a pessoa pega lá. Só que, para completar, o que ainda está se permitindo consumir bebida alcoólica decide oferecer uma taça, por educação, sem querer, só que não, né? Para o companheiro que não está bebendo. Eu não estou definindo o gênero aqui porque eu não quero que fique parecendo que é mulher que bebe mais do que homem, tá? Uma pausa aqui breve. E esse sem querer começa a cair por terra, né? Porque além de estar bebendo na frente do outro que não está bebendo, a pergunta, né, que sempre vem assim, né? Você tem certeza que você não quer tomar nenhuma tacinha? Não vai ter problema não. Eu não vou contabilizar isso na sua lista de coisas erradas, não. Se lembre, isso aqui não é nem um destiladinho, é só um fermentado, né? Para não definir o gênero de bebida, mas é uma bebida mais, digamos assim, mais leve, né? É isso que a pessoa quer dizer, um vinho, uma cerveja, não é um uísque, um conhaque, alguma coisa assim. Mas aí o outro, óbvio, né, afirma que vai seguir com o acordo que ele tem com ele mesmo. E após essa insistência, a pessoa, já frustrada pela insistência do outro e pelo outro querer ver que
vê o deslize dele, a pessoa levanta o tom um pouco e diz: eu não quero e não vou querer. E é aí que o outro percebe. E essa pessoa começa a se desculpar e começa a falar que está se sentindo mal, porque ele pode beber e o outro não. E é aí que vem, gente, a sacada dessa história. A pessoa que não está bebendo, inteligentemente vira e diz assim para que estava bebendo: se você está preocupado com o que tem na sua taça e na taça das outras pessoas, então você tem que começar a descobrir que relação é essa que você está tendo com a bebida alcoólica que está na sua taça. Porque no fundo, minha gente, ninguém se importa com o que está no seu copo, além de você. E se você está preocupado com o que está no copo do outro, o que é que o outro está bebendo, então é a sua relação com o que está no seu copo que deveria ser avaliada. Quando alguém é confrontado pela sua transformação, no caso você sendo aquele que decidiu não fazer aquilo, é porque a sua transformação está fazendo com que ele pense sobre o que ele está fazendo. Ou não está fazendo com a própria vida, né? Tem isso também, né? Nem tinha pensado nisso aqui, me veio. É mais fácil as pessoas te atacarem ou fazer com que você mude seu comportamento do que olhar no espelho e realizar uma mudança na própria vida. Perceba o quanto antes que as suas mudanças não inspiram outras pessoas. Na maioria das vezes, elas confrontam outras pessoas. Achar que o outro não pode é que está errado. Escolhas nos tornam livres. Até você decidir, você está vivendo numa prisão. Mas quando você decide, experiencia a liberdade. Eu estou começando a achar que eu vou dar uma fechada por aqui, porque senão acho que vou expandir demais, né? Então não vai ter terceira sessão de perguntas. E eu espero que o autoabandono tenha ficado claro. É um assunto muito denso. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no direct, deixa comentário aqui que a gente vai estar respondendo. A gente acha que já pode embalar esse acarajé aqui, né? Quem sabe eu vou botar até um de brinde aqui para você levar para viagem, porque eu senti que a pimenta estava muito forte nesse acarajé de hoje, viu? Mas é ela também, minha gente, que ajuda a digerir um monte de questões indigestas, viu? Pimentinha sempre bom, tá certo? E vou dar um lembrete aqui a vocês: independentemente de o processo ter sido ocasionado pela vida corporativa, ou pessoal, ou espiritual da pessoa, independente de onde tenha se dado início esse autoabandono, uma vez iniciado o processo, é questão de tempo para atrapalhar todos esses ambientes da sua vida, tá bom? Não sei se vocês sentiram, mas eu tô com a energiazinha de Gandhi, né? A energia desse mestre e Mahatma, né? A grande alma Gandhi, estão muito presentes hoje aqui comigo. E eu queria compartilhar essa sensação com vocês. Eu não sinto que a gente precisa fechar o podcast de hoje de outra forma, mas eu quero dizer a vocês, até o próximo e vamos em frente. Hariom, minha gente!